Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo Henrique Reginato Quevedo Melo, doutorando no PROPOR, Programa de Planejamento Urbano e Regional da URGS, Rio Grande do Sul, e fizemos esse trabalho em conjunto do grupo Tiago Medina de Carvalho, Samila Bobinotti e Tassiele Franciscon, todos mestrandos também do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. O nosso trabalho foi uma pesquisa realizada em Passo Fundo, na cidade ao norte do Rio Grande do Sul, sobre a transformação urbana e a sustentabilidade na Vila Rodrigues. Uma análise da mobilidade e o impacto socioambiental. Isto é, esse trabalho aconteceu fazendo uma análise temporal, desde 2014 até 2024, fazendo uma verificação das mudanças ocorridas nesse bairro, com a construção desses prédios dentro da área demarcada na foto do acervo pessoal. Então a gente buscou avaliar a transformação urbana, focando mais assim interação entre o desenvolvimento urbano, a mobilidade e a sustentabilidade. Para isso nós fizemos uma abordagem multidisciplinar, utilizando análise de dados, algumas projeções com a modelagem de tráfego. Identificamos alguns desafios e oportunidades na mobilidade e sustentabilidade que nos geraram a compreensão da necessidade de abordagens integradas para que a gente consiga obter um desenvolvimento urbano mais sustentável. Então, para isso, nós fizemos uma primeira contextualização. A nossa cidade de Passo Fundo, como mencionado previamente, fica ao norte do Rio Grande do Sul, no sul do nosso país Brasil, e o bairro Vila Rodrigues ele fica primeiramente vizinho ao centro. Então é uma região central, digamos assim. Então a gente fez uma análise para conseguir compreender um pouquinho melhor a questão do bairro Vila Rodrigues, porque ele faz essa questão das transformações e dos dilemas urbanos. Já diria Sassin, a questão da compreensão dos reflexos nesse desafio sobre as oportunidades oriundas do desenvolvimento acelerado ocorrido. Então a gente vai ver nas outras fotos que tem a amostragem de onde foi realizada a construção desses prédios que estão modificando esse bairro que não estava previsto ganhar tanto desenvolvimento no plano de mobilidade, tanto quanto o plano diretor de Passo Fundo. Então essas mudanças elas acabam reconfigurando a estrutura física do bairro, com impactos profundos na qualidade de vida dos seus habitantes, trazendo uma questão da coesão social e o equilíbrio ambiental também. Então é necessário fazer essas verificações, por isso que nós colocamos os objetivos a avaliar quais foram os impactos nessa transformação, sobre a perspectiva de compreender e analisar as alterações demográficas e socioeconômicas, que vai ter as imagens mais para frente também mostrando claramente, avaliar os efeitos do desenvolvimento urbano na questão da infraestrutura de transportes e os padrões de mobilidade, examinar a relação entre o desenvolvimento urbano e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade ambiental proposta, avaliando a efetividade de soluções de mobilidade sustentável e, por fim, analisar o impacto das recomendações implementadas. Ou seja, buscamos fazer um grande compilado neste trabalho. Então, para que a gente conseguisse chegar nessas respostas, nós fizemos um combinado de análises qualitativas e quantitativas por meio dessas abordagens multidisciplinares. Na exemplo da foto, pode ver o alcance de 15 minutos de caminhada da parte central desse bairro, e enquanto a gente buscava fazer uma delimitação da área de estudo, que é feito nas outras imagens, com coleta de dados demográficos, socioeconômicos, de mobilidade e ambientais. Esses dados, aqueles possíveis, eram modelados dentro do SIG, do Sistema de Informações Geográficas, ArcGIS e QGIS, para promover uma modelagem de tráfego, avaliando algumas possíveis intervenções que a Prefeitura prevê e também trazendo a validação dos resultados por meio da conversa entre os pares. Ao mesmo tempo, essa modelagem que foi realizada com o pensamento de Willum, ele é simplesmente uma modelagem de quantitativos. Já o que bate na questão da análise espacial, ele busca explorar a complexidade das cidades através da modelagem espacial e da visualização dos dados. Já as técnicas estatísticas de Tumers,
elas são para identificar tendências e correlações nos dados coletados. Então, a utilização conjunta dessas informações, da modelagem, da análise e das estatísticas, nos possibilitam trazer proposições para o poder público municipal na elaboração do próximo plano de mobilidade, plano diretor que está previsto ocorrer no próximo ano 2025. Lembrando que estamos falando no ano 2024. Então, quando a gente olha a questão das alterações demográficas e socioeconômicas, a gente consegue ver um primeiro grande exemplo na imagem abaixo. A gente tem uma análise sobre o censo dos valores de salário mínimo dos bairros e houve uma grande modificação por causa das construções das edificações. Então, podemos olhar por um ponto positivo, como também por um ponto negativo, mas esse não é o momento. A gente fez a primeira análise sobre o crescimento populacional e as mudanças, então a gente conseguiu verificar que houve sim aumento de população, pois nessas regiões eram basicamente domicílios e passaram a ter prédios. Então, pela contagem que nós fizemos, foi substituído por volta de 10 domicílios para quase mais de 300 oportunidades de apartamentos dentro das edificações. Isso também criou um certo problema de gentrificação, porque de acordo com as conversas com os corretores imobiliários, aumentou o preço dos imóveis próximos, aumentando também aluguel e acabou gerando um deslocamento dos residentes de baixa renda, aumentando ainda mais essa diferença na variação de renda que é verificada na segunda imagem da direita. E isso também gera uma mudança na composição da população. Qual é a população agora do bairro? Não é mais uma comunidade que estava lá há décadas. Agora são muitas pessoas que vão para buscar a proximidade com o seu trabalho, para buscar a proximidade com a instituição de ensino superior que temos ali também, e também para viver nesses edifícios de alto padrão, que é o nível das construções que estão sendo feitas nessa localização. E isso também traz uma necessidade do estudo sobre o fluxo. Então, foi verificado não só por parte do estudo, mas da própria prefeitura. O próprio mapa que tem na direita é o módulo de implantação do anel viário e ele teve que ser realizado uma modificação para evitar o congestionamento que já estava acontecendo. Então, já foi analisado, já houve uma verificação com necessidades de trabalhos, existem mais necessidades de modificações também, e o incentivo do transporte público, porque a mudança das rotas ela vai ser necessária para adequar a população que está ali trabalhando e vivendo. Ao mesmo tempo, todas as edificações que estão em análise elas são construídas por uma empresa que tem muito apreço pelo incentivo da sustentabilidade. Então, todas as edificações dela buscam trabalhar com energias fotovoltaicas, energias sustentáveis, e também tem bicicletários para incentivar que a população use as bicicletas naquela região, principalmente pelo fato de ser uma região plana dentro da cidade. Então, como eles buscam essa questão de trabalhar a sustentabilidade dentro dos prédios, tem até um deles que tem um andar, que se eu não me engano é o 14º andar, que é metade do prédio, ele tem um hall onde tem flor, tem bastante árvores, paisagismo, para ser quase como se fosse um terraço, só que no meio do prédio, bem arborizado. Então, é buscado trabalhar uma qualidade do ar e a manutenção desse espaço verde, por mais que seja um gigante de concreto no meio de uma localidade onde era constituída por domicílios de 1 a 2 pavimentos, em sua grande maioria. Então, sim, a gente tem que olhar um pouquinho mais essa questão da qualidade do ar, porque o Dzoulas ele comenta sobre a melhoria na proximidade desses espaços verdes. E isso é algo que não está acontecendo e é necessária a intervenção da política pública para que a gente consiga ter uma melhora no paisagismo e no planejamento urbano daquela região com relação à sustentabilidade da qualidade do ar. Ao mesmo tempo, a sustentabilidade energética, os prédios eles buscaram fazer e eles também incentivam a mobilidade energética,
porque eles colocam pontos de recarga para carros elétricos dentro dos seus estacionamentos. Então é mais uma tentativa de buscar ir de encontro à população que tem pensamentos sustentáveis. Por mais que a gente saiba que os carros elétricos têm outros problemas de ciclo de vida, mas a ideia é que eles vendem como slogan sustentável. E isso também, toda essa construção, esse impacto que é gerado na Vila Rodrigues, existe da impacto nas novas construções. É quase que uma obrigação que os novos prédios trabalhem essa questão dos efeitos climáticos, principalmente porque abordados os selos, é comentado muito sobre a meta da ODS da ONU, número 13, que busca o desenvolvimento sustentável. Então, sim, existe um certo problema além de trabalhar especificamente com a mobilidade. A gente olha a mobilidade, mas é necessário ter um certo foco também para os impactos socioambientais que acontecem naquela região, porque os econômicos já estão sendo vistos. E também, quando a gente olha, propriamente dito, o incentivo das edificações, colocarem bicicletários, colocarem bicicletas compartilhadas para os seus próprios moradores, ele possibilita que os usuários façam uso. Ao mesmo tempo, a prefeitura tem que acompanhar esse contingente de nova população, novos ciclistas, fazendo a construção da rede cicloviária naquela região da Vila Rodrigues, que é uma que, infelizmente, não foi muito prevista no Plano de Mobilidade 2014. Enquanto isso, quando a gente olha a questão da mobilidade, as pessoas caminhando dentro da região, a gente tem sim uma grande vantagem, como eu falei previamente, por ser uma região mais plana. Então, existe esse incentivo às pessoas, aos pedestres caminharem do que fazer a utilização dos veículos automotores. Só que, ao mesmo tempo, por serem edificações de alto padrão, grande parte das famílias possui mais de 2 carros e acaba utilizando até mesmo para ir 500, 100 metros de distância com a utilização do carro. Então, existe o incentivo do planejamento urbano para a utilização da caminhada e a mobilidade ativa, mas, ao mesmo tempo, a ideia que o bairro está vendendo acaba inviabilizando por hora a mobilidade ativa, trabalhando sim a mobilidade com os carros. Então existe essa análise também, e a gente comenta a questão da redução da dependência dos carros, porque é uma tentativa dos prédios colocarem as bicicletas, é uma tentativa de buscar uma melhora. Mas se a gente não conseguir trabalhar todo o sistema, o público com o privado, a dependência dos carros continua. Então, não é necessariamente uma solução, mas sim um alerta para que a política pública possa ser trabalhada nessa frente. Então, a gente tem que buscar trabalhar sempre junto aos stakeholders e aos secretários responsáveis, analisando quais são os impactos sociais, ambientais e econômicos dessas intervenções, porque o privado vai trabalhar aonde vai buscar trazer mais dinheiro, e a prefeitura tem que buscar auxiliar na contrapartida de políticas públicas, melhorias para evitar problemas como a gentrificação, incentivar principalmente a questão das mobilidades, micromobilidades, mobilidades ativas, para que a gente consiga trazer essa participação comunitária junto das políticas de inclusão e também propriamente da participação das pessoas no bairro. Então, quando a gente busca essa inclusão social e habitacional, a gente consegue trazer estudos melhores de como trabalhar a própria localidade. Então, a gente tem que buscar esses estudos junto com os líderes comunitários para que no plano de mobilidade e o plano diretor que estão sendo trabalhados para 2025 venham a conter e permitir que ocorra essa flexibilidade na evolução. Então, a gente começa as nossas conclusões mostrando que, sim, essas transformações na Vila Rodrigues, elas apresentam ao mesmo tempo desafios para o poder público e privado e ao mesmo tempo oportunidades. Uma vez que não era algo previsto no plano diretor, plano de mobilidade 2014, e aconteceu de ser investida aquela região, por mais que no plano de zoneamento ele seja uma zona de urbanização e expansão, ele não estava previsto acontecer, mas o poder privado viu a oportunidade de ganhar dinheiro,
fez esse incentivo. Então, é sim um local onde podem ser propostas novas metodologias, novas abordagens para lidar com essa nova classe social que está indo lá morar. Ao mesmo tempo, isso vai nos permitir trabalhar com abordagens integradas. Então, vamos trabalhar mobilidade urbana, vamos trabalhar planejamento urbano, vamos trabalhar questões de índices socioeconômicos, índices sociais sustentáveis e colocando sempre junto a participação comunitária para ter a visão de quem mora lá. E por que a gente pode falar isso? A gente conseguiu fazer alguns primeiros levantamentos analisando que aquela região ela é ricamente servida pelos serviços básicos de saúde. Ao mesmo tempo, ela é muito bem servida de serviços de educação. Lembrando que a gente colocou o mapa de 15 minutos de caminhada, não de carro da quase toda a cidade. Também tem zonas de lazer na sua proximidade. Então, o bairro, o Vila Rodrigues, que está aqui localizado, ele consegue sim ter uma boa delimitação naquele pontinho, ele consegue ter a atenção, ele consegue ter acesso às vias centrais da cidade, principalmente por ser um bairro ao lado do centro. Então, a gente consegue ter um pouquinho mais de informação, consegue ter mais serviços, consegue até mesmo ter itens que outros bairros não têm. Então, aqui um exemplo um pouquinho mais claro, onde foi verificado os restaurantes, trabalhos de lazer e trabalho e estudo que tem identificado no Google Maps. Então, foi feita uma composição desses itens. Existem muitos ambientes que as pessoas podem trabalhar sem necessidade dos carros. Então, sim, quando a gente olha os 15 minutos, o abrangente que é conseguido é muito maior que o recorte realizado inicialmente. Então, quando a gente olha mais especificamente, de novo, aquelas imagens, eles tinham grande parte do setor com média e alta renda, e agora é quase tudo alta renda. Então, muito das construções transformaram as quadras desse bairro em alta renda, que muda a população que está ali. Em contrapartida, o aumento expressivo da quantidade de porcentagem de domicílios naquela região também onde foi feitas as construções. E isso nos gera algumas necessidades de estudos maiores, mais aprofundados, para que a gente consiga ter uma real compreensão de quais são os impactos das construções na Vila Rodrigues. Obrigado pela atenção de vocês, fico à disposição para mais esclarecimentos, caso queiram entrar em contato, nossos e-mails estão abaixo. Muito obrigado e até a próxima.